O povo Chavante é a quarta maior etnia do país, com cerca de 23 mil indígenas distribuídos por 9 territórios e 320 aldeias. Essas áreas protegidas vão desde as cabeceiras do Rio das Mortes até o Araguaia. Campinápolis fica a 475 quilômetros de distância de Cuiabá e tem uma população de 15 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010. Metade da população é de indígenas. Em entrevista por videoconferência, gravada antes da exoneração da coordenadora distrital Luciene Cândida Gomes, os caciques chavantes de Campinápolis nos relataram detalhes do atual cenário nas suas aldeias. Revoltados, eles denunciam o descaso do poder público e das autoridades competentes. As lideranças indígenas comentam também os possíveis fatos que podem ter ajudado a disseminar a Covid-19 entre os municípios próximos e as preocupações deles com o futuro incerto. O que essas pessoas estão sentindo? Quais são os sintomas que essas pessoas estão apresentando? Tosse, dor de cabeça, dor de corpo, febre, os vários a doença. Infelizmente tem muitas pessoas com diabetes, pressão alta, sabe? Infelizmente é a maioria. Assim que essa pandemia entrou, continuou morrendo. Até o presente momento a gente está tendo informação de que vida chavante continua sendo ceifada fora esta doença. Vocês estão tomando medidas de proteção, como por exemplo, usar máscara, evitar aglomeração? Isso vocês estão fazendo? Na nossa parte, assim, na sociedade a gente sabe que o chavante aprendeu a se misturar com quem não é indígena. Então, muitos chavantes vêm para a cidade e aqueles que gostam de beber, infelizmente, vivem na praça aglomerados, todos juntos, sabe? Mas as pessoas, assim, normais, igual eu, a gente procura evitar a aglomeração. E vocês, assim, só pode dizer que esse grupo hoje que tem um comportamento como o do senhor, é uma maioria ou uma minoria? Maioria. Todo ano nós temos essa festa, onde muita gente vai, muita gente participa, sabe? E onde muita gente se falou também que por causa dessas festas, muitos chavantes foram contaminados e foram levados à morte. Mas essas festas, hoje já pararam ou elas continuam? Paramos. Acatamos pedido de autoridades, por enquanto, mas vai continuar depois que passar. A maioria das aldeias não possui condução para se deslocar da aldeia para a cidade, fazer compras, assim, quando há necessidade urgente. Só que aqui no nosso município tem muitos freiteiros que entram como eles querem, sabe? Da aldeia eles saem como eles querem sair também, ou seja, não está tendo fiscalização sanitária nessa parte. Infelizmente, esses freiteiros trazem aposentados, professores, funcionários da saúde e muitas crianças vêm nesse caminhão também para a cidade. No momento, no meio da pandemia, quem está colaborando com a alimentação é a pessoa da FUNAI. A pessoa da FUNAI comprou não sei quantas toneladas de alimentos, entregando nas aldeias. Agora, o saneamento também, nas aldeias, tem pouca aldeia, está tendo água potável, tipo água potável melhor,
e a maioria não tem água. Dizem o governo não tem recurso. Tem algumas famílias que é muito grande, onde há 15, 20 pessoas morando na mesma casa. Então, não atende demanda, sabe? Então, essa é a triste realidade do nosso povo atualmente. A FUNAI está fazendo a parte dela. Já Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante, na pessoa desta mulher, que é a fazendeira, latifundiária, não está fazendo nada. Nenhuma vez a gente recebeu álcool em gel, essas máscaras, equipamentos e cestas básicas. Se não houver essa mudança na direção do Distrito Chavante, pacificamente pelos caciques e lideranças do Distrito Chavante será fechado para a gente chamar a atenção de nossas autoridades. Em março, nós procuramos o município, através da secretaria, e colocamos que a gente achava que teria que ser feita uma barreira para fechar tanto a entrada das reservas em três pontos, né? Porque aqui são 3 municípios que abrange a comunidade das terras indígenas Parabuburi, Chão Preto e Ubauaí, que é o município de Primavera do Leste, o município de Campinápolis e o município de São Joaquim. São os 3 municípios que hoje que tem entradas que vão para dentro da reserva. O município de Campinápolis, ele começou no mês de junho, é isso? Se eu não me engano, no mês de junho, começou a acontecer, a doença chegou, através de pessoas que vieram de fora e trouxeram a doença para cá. E o Chavante, como eu já vinha falado para você, eles têm baixa imunidade, né? E pessoas com diabetes, problema de pressão alta. Culturalmente, o Chavante, quando um ente querido vai, eles fazem a homenagem, eles abrem um caixão, eles fazem a despedida, de forma culturalmente, e até então essa conduta, que eu estou te falando, o protocolo de conduta não foi, ninguém fez, simplesmente o distrito fechou, simplesmente fechou o serviço, parou. Para você ir lá no distrito para conversar com alguém, ou tomar uma atitude, ou ir lá fazer alguma reclamação, estava fechado. Ela estava cuidando da família dela, como o Prego falou aqui. Então, assim, o que é hoje... Tragédia anunciada. Já era uma tragédia anunciada. Até pela cultura dele... Já era uma tragédia anunciada. Era uma tragédia que todo mundo estava falando a mesma coisa. Eu represento aqui algumas associações, que eu faço o trabalho com eles, e a gente já vinha anunciando isso. Inclusive, uma das associações que fizeram a distribuição de cesta básica, foram uma das 3 principais associações que tem aqui no nosso município, Norossurã, OPA e ODAC. Eles ficaram para aí. A FUNAI está fazendo um papel muito, eu acho que é muito fraco, mas está fazendo, né? Eles começaram a distribuir algumas cestas básicas, mas cestas básicas que, para você ter uma ideia, como o Rogerinho colocou para você, tem aldeias que nós temos hoje aí, 30, 40 casas, aí eles distribuíram uma cesta básica, 2 ou 3, que não daria para atender a comunidade como um todo, né? A dificuldade com o equipamento de roça que eles fazem, que eles trabalham, e o Chavante, eles são produtores, eles produzem arroz, eles produzem o milho deles, que é próprio, é um outro tipo de milho, não é igual que a gente está acostumado a ver no mercado. E eles produzem a batata deles, que é produto deles, que é cultural, e a mandioca, que é também, e a caça, que eles estavam escassa, porque os fazendeiros, as 3 terras indígenas do nosso município é volteada por fazendeiros. E esses fazendeiros estão degradando a
assolando os rios, né? E hoje as águas, tem rios que até alguns anos atrás servia para pesca, hoje estão secos. Em Campinápolis, hoje, o comércio local depende do povo chavante 90%. Porque eles geram emprego, eles geram na saúde, só aqui na nossa região deve gerar na média de 100 ou 200 empregos diretos, né? E fora os indiretos, fora professores de área, fora pessoas que trabalham de um dia a dia aqui para prestar serviço a eles, né? Então, o comércio local depende deles. 90% da arrecadação do município vem do povo chavante. Falando de pandemia, Cláudio, eu aqui falo, né? A minha expressão será que o governo, não sei se está preparado ou não, mas a intenção dele é que deixou os indígenas fora dos planos de saúde quando se trata de corte. Quando ele mandou a equipe, para nós, liderança que vejam, que luta pelos direitos indígenas, ele só está fazendo maquiagem no trabalho deles, principalmente colocando o CESAI, como se fosse assim, vai lá só para dizer que tem apoio, como acabei de ver no rede social, que ele está assinando com muita simplicidade os projetos com caneta BIC, mas por baixo ele não está perdoando nada. É um governo da elite, então para ele a saúde indígena é que não importa. Aqui para nós não estamos preparados para esse Covid-19. Então esse seria o trabalho que eles iam fazer de prevenção, de projeto, segurança alimentar, porque Chavante se sedentarizou com arroz, essa comida empacotada. Então, eu acho que está na hora que o governo incentive a roça tradicionais, para que tenhamos essa comida saudável, né? Para nós, menos química. Então, isso que está matando nós aqui. Estamos aqui pedindo a mudança nessa direção da CESAI, direção de Seixavante, como povos originários. Meu pai tinha pressão alta, diabetes, a minha mãe só tinha pressão, e a minha mãe foi infectada aqui na Casai, não no hospital, porque eu estava carregando meu pai no hospital, dentro do hospital, de uma sala para outra eu carreguei. Por isso eu tive esse Covid. Já a minha mãe nesse teste não tinha, mas quando ela foi para Casai despreparado, é isso que eu falei. Primeiro é a cabeça, quer dizer, a coordenadora despreparada não conhece nada da saúde, não coloca em nada. Então a minha mãe se foi através do serviço Lapsa, de uma equipe que eu vou investigar ainda. Que antes de ela ser encaminhada para o hospital regional, eu tive conversa com ela. E quando o teste saiu, meu pai estava assim, com Covid. A minha mãe não estava. Foi encaminhado do hospital para Casai. Só que na Casai foi colocado com quem estava em tratamento, dizendo que ela estava com Covid. Nós perdemos muito nossos anciões, não é só os anciões que partiram, nossos filhos, nossas sobrinhas, sobrinhos, meu tio, minha tia, prima e prima, todos estamos partindo. Então, no caso disso, nós estamos colocando a nossa fala, alertando que o governo, o ministro, ouça esse nosso clamor. Por favor, leva esse mundialmente, que a imprensa também nos colabore de divulgar essa exclamação dos líderes, que se preocupa muito. Então, a minha fala, não vou me cumpridar mais, mas o que eu quero, em nome de todos, povo chavante, povo autêntico, aumentado, que seja
acolhido e colocar a nossa reivindicação indicando Dr. Marcelo Henrique Parceguian, que seja o nosso coordenador de Barra do Garça. A ex-coordenadora do DCEI Chavante, Luciene Cândida Gomes, respondeu aos nossos questionamentos através da sua assessoria. Recebemos relatórios fotográficos de ações que o DCEI Chavante realizou em aldeias e nas unidades de atenção primária indígenas no decorrer desse ano. As fotos mostram profissionais do distrito atuando na distribuição de álcool em gel, produtos de limpeza e higiene, kits antiviral, EPIs, máscaras, aparelhagens, insumos e outros procedimentos voltados ao enfrentamento do novo coronavírus. Segundo a gestora, as suas equipes vêm orientando desde março os povos indígenas a permanecerem nas suas aldeias e foram realizadas ações educativas com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso, em Barra do Garças. Segundo a nota, foram distribuídos materiais impressos e banner em português e chavante, reforçando as informações à comunidade. O texto destaca fatores que podem ter influenciado a contaminação pela Covid-19 na região, entre eles o trânsito intenso entre aldeias e cidades de pessoas sem uso de máscaras ou com uso inadequado do equipamento de segurança individual, sem os cuidados de higiene, de asepsia de mãos e de materiais e mercadorias, sem respeitar o distanciamento seguro, a continuidade de festas, rituais, eventos esportivos e políticos, com aglomeração de participantes em vários locais de origem, e a alta prevalência de comorbidades que aumentam o risco de quadros infecciosos graves e o risco de óbito. Quanto ao descontentamento da população em relação à sua gestão, Luciene comenta que desde que assumiu o cargo, vem enfrentando pressão por parte de lideranças indígenas, que querem a continuidade do que ela chama de práticas prejudiciais à saúde pública da população chavante. Ela cita as condições que estariam sendo impostas por esse grupo em troca de apoio, como nomeação para cargos públicos, doação de combustível, uso das viaturas, aumento de vagas como as de agente de saúde indígena e agente de saneamento indígena, para profissionais fantasmas, ou seja, receberiam salários sem precisar exercer as funções. Segundo Luciene, essas irregularidades estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Luciene nega que tenha deixado a população em estado de abandono e destaca que grande parte dos profissionais de saúde na sua gestão é da etnia chavante e que promoveu melhoramentos no departamento, que estava em estado de calamidade quando ela tomou posse. A Secretaria Especial de Saúde Indígena afirmou em nota que a proteção de terras indígenas é de competência da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que, por sua vez, publicou uma portaria estabelecendo medidas temporárias de prevenção e propagação do novo coronavírus. Em complemento à portaria, a CESAI diz ter orientado os distritos sanitários de cada região a manterem o diálogo com as regionais da FUNAI, visando reforçar as medidas restritivas à entrada de pessoas em terras indígenas. Segundo o comunicado da Secretaria, o DCEI foi orientado a buscar soluções junto aos órgãos governamentais das esferas federal, estadual e municipal, bem como apoiar e participar com o efetivo profissional da implementação de barreiras sanitárias em locais estratégicos. Quanto à realização de ritos fúnebres que implicam em risco de contaminação pela Covid-19, a Secretaria esclarece que os seus 34 distritos sanitários estão seguindo as orientações presentes no Protocolo de Manejo de Corpos no contexto do novo coronavírus, do Ministério da Saúde. Quanto à polêmica da exoneração de Luciene Cândida Gomes, a CESAI informou que o capitão da reserva do Exército, Gildo Henrique de Azevedo, foi nomeado para assumir o DCEI Chavante em Barra do Garças, e destaca que o atual gestor possui
formação em segurança e medicina do trabalho, sensoriamento remoto e processamento digital de imagens de satélites, sendo a sua formação primordial para a ampliação e gerenciamento das obras de estrutura, incluindo as reformas e construções de postos de saúde, saneamento, com destaque para a qualidade da água e perfuração de poços. Segundo a nota, o militar foi auxiliar do adido militar da Embaixada do Brasil na Argentina e possui vasta experiência na área de gestão, em função dos inúmeros cargos já ocupados no decorrer da sua carreira, e a sua atuação terá como base o diálogo com as lideranças indígenas, critérios adequados de governança, respeito à legislação vigente e estabelecimento de parcerias com o governo estadual e prefeituras. A CESAI esclareceu que o DC Chavante possui 466 profissionais, distribuídos em 12 equipes multidisciplinares de saúde, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgião-dentista, auxiliares de saúde bucal, agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento, que atuam nos 6 polos base que cobrem as aldeias da região. Esses polos dão suporte a 28 unidades básicas de saúde indígena, divididas em microáreas, conforme requisitos populacionais. A CESAI afirma que está articulando com órgãos federais a implementação de medidas integradas para a qualificação da rede assistencial, tendo em vista casos de complicações por Covid-19. O DC Chavante já trabalha com uma equipe de resposta rápida, que é acionada para entrar de forma estratégica nas terras indígenas e atuar em casos emergenciais decorrentes da doença. A CESAI tem fornecido ao DC Chavante EPIs necessários para o desenvolvimento das ações de atenção primária à saúde e disponibilizado testes rápidos, além de uma série de itens para o enfrentamento do novo coronavírus na região. A Secretaria afirma também que as suas equipes multidisciplinares estão sendo orientadas a priorizar a triagem e o atendimento domiciliar para evitar a circulação de pessoas com sintomas respiratórios, além de reforçarem junto às comunidades indígenas a importância do isolamento e das medidas de prevenção. A CESAI informa que são acompanhados na aldeia apenas os casos leves. Os casos moderados e graves são encaminhados aos hospitais do município de referência. A nossa equipe de reportagem entrou em contato também com a Prefeitura de Barra do Garças, mas até o fechamento dessa reportagem não obtivemos retorno. A FUNAI nos informou que desde o início da pandemia já investiu cerca de 1,5 milhão em medidas de combate ao novo coronavírus junto ao povo chavante. Entre as ações, a entidade cita o monitoramento do atendimento de saúde e a entrega de cestas de alimentos a indígenas em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 16 mil cestas básicas já foram entregues, segundo a nota da FUNAI. Diz ainda que mantém constante diálogo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e, em junho, solicitou o reforço do atendimento de saúde aos chavantes e a ampliação das medidas de combate à Covid-19 por parte das autoridades sanitárias. A FUNAI afirma que vem atuando em 5 barreiras sanitárias na região, a fim de impedir o ingresso de não indígenas nas aldeias, e vem promovendo ações de prevenção e conscientização junto às comunidades. Disse ainda que já distribuiu 1.956 kits de higiene e limpeza, 430 unidades de álcool em gel, 1.250 quilos de sabão e 11.500 máscaras de tecido, beneficiando mais de 300 aldeias. E de lá para cá, historicamente, todos os chefes que assumiram foram indicação do próprio Chavante. E infelizmente, o governo Bolsonaro, como todo mundo sabe da plataforma do pleito eleitoral, que na época, antes de ganhar, ele sempre falou que índio
não teria mais um palmo de terra no governo dele. E não teria vez, não teria voz. E está demonstrando aí agora, porque colocou essa senhora como coordenadora, que não tem, é simplesmente apadrinhada política de um deputado federal, que, na verdade, nunca trabalhou na área, principalmente na área de saúde. Aí pega uma coordenação de um órgão federal do tamanho dos Chavantes. Então, não teve respeito, não estão ouvindo eles, né? Então, o que nós estamos pedindo, que a imprensa nacional nos ajude a divulgar a forma do que eles querem, porque a responsabilidade cai nas costas deles quando as coisas vêm acontecendo aqui, porque eles são críticos, que eles são guerreiros, que eles são brigões. Na verdade, eles estão lutando pelo direito deles. E a Convenção 169 é bem clara, tem que ser consultado. Por que não consulta os índios? Por que dão órgãos federais para deputados de porteira fechada? Qual é o interesse? São essas coisas que nós estamos cobrando.